Quando a sua circulação sanguínea começa a falhar, o último lugar onde você deve procurar a causa é dentro dos seus vasos sanguíneos. Durante décadas, disseram-lhe que a má circulação, as mãos frias e as pernas pesadas e inchadas são simplesmente o resultado natural do envelhecimento ou de um coração fraco. Mas e se a verdadeira destruição estiver acontecendo de forma completamente silenciosa, a poucos centímetros de distância, dentro de um órgão que você nunca associou ao seu sistema cardiovascular? Há uma crise estrutural oculta acontecendo dentro do seu corpo agora mesmo. O seu fígado, que filtra mais de 1 litro de sangue a cada minuto, pode ficar tão congestionado, denso e inflamado que passa a agir como uma enorme barreira biológica. Quando isso acontece, ele bloqueia fisicamente o retorno do sangue para o coração, causando um imenso e silencioso acúmulo de pressão que destrói os delicados capilares das pernas, sufoca os tecidos e priva o cérebro de oxigênio. Se você sente as extremidades frias, fadiga crônica, pernas pesadas ou névoa mental, brain fog, o seu corpo não está apenas lidando com uma má circulação. Ele está enviando um sinal de socorro de emergência, avisando que o seu fígado está sob um estresse metabólico severo e insustentável. Agora mesmo, antes de mergulharmos nos mecanismos exatos de como essa destruição interna ocorre, tire um segundo para digitar a palavra circulação nos comentários abaixo para que o seu cérebro registre ativamente essa informação. Clique no botão de gostei imediatamente para que esta mensagem vital possa driblar o algoritmo e alcançar milhões de pessoas que estão sofrendo sem respostas, e inscreva-se no Metabolic Health Lab agora mesmo. Ao se juntar à nossa comunidade de milhares de pessoas que estão assumindo o controle de sua saúde metabólica hoje, você garante que nunca perderá essas descobertas fisiológicas simples e que salvam vidas. Faça isso agora mesmo antes que se esqueça, porque o que vou revelar a seguir é o momento exato em que a destruição começa, e é um processo que a maioria dos médicos tradicionais ignora completamente. Para entender de verdade como o estresse interno do fígado destrói completamente a sua circulação, precisamos analisar a anatomia única do sistema de encanamento do seu corpo. A maioria das pessoas pensa que o coração bombeia o sangue para o corpo e o sangue simplesmente retorna com facilidade. Mas o sangue que volta do seu trato digestivo, do seu estômago, dos seus intestinos e do seu pâncreas não vai direto para o coração. Em vez disso, ele precisa viajar por uma via especializada chamada veia porta. Essa veia massiva deságua diretamente no seu fígado. O fígado deve agir como uma esponja altamente porosa e ultra eficiente, filtrando toxinas, processando nutrientes e permitindo que o sangue limpo flua sem esforço para cima, através das veias hepáticas, direto de volta para a sua circulação central. Mas o que acontece quando essa esponja fica completamente entupida de gordura? Quando você consome um excesso de carboidratos refinados, xarope de milho rico em frutose ou refeições constantes que disparam os seus níveis de insulina, o seu fígado não tem outra escolha a não ser converter esse excesso de energia em moléculas de gordura. Esse é o início do fígado gorduroso, esteatose hepática. À medida que essas gotículas de gordura se acumulam dentro das células estruturais do seu fígado, o órgão se expande fisicamente. Ele perde a sua natureza esponjosa e porosa e se torna incrivelmente denso, rígido e endurecido. Imagine tentar forçar um galão de água através de um pedaço de madeira grosso e seco, em vez de uma esponja de cozinha macia. A pressão dentro da veia porta começa a subir vertiginosamente. Essa condição médica é conhecida como hipertensão portal. Como o sangue literalmente não consegue empurrar o seu caminho através do tecido hepático denso e gorduroso, ele começa a recuar. É exatamente como um engarrafamento massivo em uma grande rodovia ou um entupimento severo no encanamento principal da sua casa, e é aqui que as coisas ficam ainda mais sérias, porque esse fluido acumulado precisa ir para algum lugar. O corpo humano é altamente adaptável, por isso, quando a principal rodovia através do fígado está bloqueada, o sangue começa a buscar rotas alternativas minúsculas e delicadas. Ele força o seu caminho de volta para as veias colaterais do esôfago, do estômago e, de forma mais visível, para as extremidades inferiores. Se esse conceito de uma barreira biológica dentro do seu corpo é completamente novo para você, deixe um sim nos comentários agora mesmo. É absolutamente crucial
entender essa conexão porque, uma vez que esse fluido começa a se acumular na parte inferior do seu corpo, ele muda todo o ambiente do seu sistema cardiovascular. Quando o sangue é forçado a voltar para as pernas devido a essa imensa pressão no fígado, as minúsculas válvulas dentro das suas veias começam a falhar. Essas válvulas são projetadas para impedir que a gravidade puxe o sangue para baixo. Mas sob o peso constante e implacável desse refluxo portal, as válvulas esticam, enfraquecem e colapsam completamente. Isso leva diretamente à formação de varizes e vasinhos, aranhas vasculares. Aquelas veias roxas escuras e tortuosas nas panturrilhas ou aqueles pequenos vasinhos vermelhos brilhantes nos tornozelos não são apenas imperfeições estéticas. Eles são a arquitetura externa e visível de um fígado profundamente congestionado. O sangue está literalmente preso nos tecidos inferiores, incapaz de escapar do bloqueio estrutural que está mais acima no seu abdômen. À medida que esse sangue se acumula continuamente, a pressão força o componente líquido do seu sangue, o plasma, a vazar diretamente através das paredes dos capilares para os tecidos ao redor das pernas e dos pés. Essa é a origem exata do edema com cacifo, inchaço que deixa marca. Se você consegue pressionar o polegar na canela ou no tornozelo, soltar, e uma marca profunda permanece na pele por vários segundos, isso não é um problema de retenção de água localizada. Isso é estagnação de fluidos induzida pelo fígado. O fluido está fisicamente preso porque a rodovia que sobe pelo fígado está completamente bloqueada. O que acontece a seguir é a parte de que ninguém fala e envolve a perda profunda de oxigênio nos seus tecidos vitais. Quando o fluido se acumula nas pernas e nos pés, ele cria uma barreira física entre os seus vasos sanguíneos microscópicos e a sua pele, músculos e nervos. O oxigênio e os nutrientes vitais carregados pelo sangue arterial não conseguem penetrar através dessa parede espessa de tecido estagnado e cheio de líquido. Como resultado, os tecidos das extremidades inferiores começam a sofrer de hipóxia crônica, que é uma falta severa de oxigênio. Essa privação de oxigênio dispara uma resposta neurológica imediata e dolorosa. Os nervos mais distantes do coração, localizados nos dedos e nas plantas dos pés, são os primeiros a sofrer. Eles começam a falhar, causando uma sensação de queimação profunda, dormência crônica ou uma sensação constante de formigamento. Milhões de pessoas são diagnosticadas com neuropatia periférica todos os anos e recebem medicamentos controlados para mascarar a dor, sem fazer a menor ideia de que os seus nervos estão simplesmente clamando por oxigênio porque o fígado gorduroso sufocou a circulação da parte inferior do corpo. Se você está percebendo agora que a sua própria dor nas pernas, inchaço ou dormência podem, na verdade, estar vindo do seu fígado, clique no botão de gostei para nos ajudar a espalhar essa descoberta vital para outras pessoas que estão tratando os sintomas às cegas, em vez de focar na causa raiz. Mas a destruição da sua circulação não para nos pés. Ela sobe rapidamente, afetando a capacidade do corpo de regular a própria temperatura. Você sofre com mãos e pés cronicamente frios, mesmo usando meias grossas ou em um ambiente quente? Isso acontece porque o seu corpo está preso em um mecanismo de sobrevivência. Quando o estresse interno do fígado compromete o retorno venoso central, o seu sistema nervoso percebe que o volume central de sangue que volta para o coração está perigosamente baixo. Para proteger o cérebro, o coração e os pulmões, o seu corpo entra em um estado de intensa vasoconstrição periférica. Ele fecha intencionalmente os vasos sanguíneos das mãos e dos pés para puxar o sangue que resta para dentro, protegendo os órgãos centrais. Suas extremidades congelando são uma consequência direta do seu fígado, mantendo o seu suprimento de sangue como refém. Por outro lado, algumas pessoas experimentam o sintoma oposto, pés cronicamente quentes e queimando, especialmente à noite ao tentar dormir. Isso ocorre porque um fígado estressado e inflamado perde completamente a capacidade de quebrar e eliminar os hormônios que circulam, particularmente o estrogênio. Quando o fígado está congestionado, os níveis de estrogênio sobem silenciosamente na corrente sanguínea. Altos níveis de estrogênio agem como um potente vasodilatador em certos vasos sanguíneos periféricos, fazendo com que eles se encham de sangue e criem um calor intenso e pulsante. Esse acúmulo hormonal também desregula o termostato interno do seu corpo, levando a suores noturnos repentinos e episódios de calor circulatório sistêmico.
E isso nos leva a um gatilho oculto que quase todo mundo ignora: a destruição da qualidade do próprio sangue. O seu fígado é responsável por produzir as proteínas essenciais que permitem que o sangue flua suavemente sem coagular de forma anormal. Ele cria uma substância vital chamada albumina. A albumina age como uma esponja molecular dentro da sua corrente sanguínea, gerando a pressão osmótica exata necessária para manter o fluido dentro dos vasos sanguíneos, onde ele deve ficar, em vez de deixá-lo vazar para os tecidos. Quando o fígado está sob intenso estresse metabólico e acumulando gordura, a sua capacidade de fabricar albumina despenca. Sem albumina suficiente, o seu sangue se torna estruturalmente mais fino em termos de densidade de proteínas, fazendo com que grandes quantidades de fluido escapem para as pernas, enquanto deixa o sangue restante nos vasos lento, grosso e altamente propenso a microcoágulos perigosos. Se você quer mais dessas soluções metabólicas simples e profundamente pesquisadas que olham além dos sintomas superficiais, certifique-se de se inscrever no canal agora mesmo para ficar à frente e proteger a sua saúde muito antes de uma crise acontecer. Agora vamos analisar o que esse sangue lento e grosso faz quando tenta subir para o cérebro. Quando o seu fígado age como um bloqueio físico, o volume total de sangue que flui de volta para o coração cai continuamente. Se menos sangue volta para o coração, menos sangue rico em oxigênio pode ser bombeado para cima através das artérias carótidas para alimentar as células cerebrais. Este é o mecanismo fisiológico preciso por trás da névoa mental crônica, da fadiga vespertina e dos lapsos de memória. O seu cérebro consome cerca de 20% do suprimento total de oxigênio do corpo. Quando o fígado cria hipertensão portal e sufoca a circulação sistêmica, o cérebro é forçado a operar em uma economia de baixo oxigênio. Você se sente grogue, desconectado e dependente de cafeína apenas para funcionar, sem nunca perceber que o seu declínio cognitivo é, na verdade, um reflexo direto do congestionamento avançado do fígado. Essa estagnação interna também se manifesta externamente na pele de maneiras muito específicas. Você já notou pequenos pontos vermelhos brilhantes no tronco, braços ou pernas? Eles são chamados de hemangiomas Ruby. Ou talvez você tenha visto pequenos vasos sanguíneos vermelhos em forma de teia perto da superfície da pele, particularmente no rosto ou no peito, conhecidos como aranhas vasculares, telangiectasias. Sinais como esses não são marcas aleatórias do envelhecimento. Eles são crescimentos vasculares diretos disparados pelos altos níveis de estrogênio circulante e fatores angiogênicos que o seu fígado estressado não conseguiu metabolizar e filtrar. A sua pele está literalmente agindo como uma tela, projetando visualmente a imensa pressão circulatória que está se acumulando profundamente na sua cavidade abdominal. A esta altura, você deve estar se perguntando: qual é o principal causador desse estresse interno no fígado? O que está fazendo com que esse órgão se torne tão rígido e destrutivo para a nossa circulação? O causador absoluto é um hormônio chamado insulina, especificamente uma condição conhecida como resistência à insulina. Cada vez que você consome açúcar, pão, macarrão, arroz, refrigerantes ou até mesmo quantidades excessivas de sucos de frutas ricos em frutose, o seu pâncreas é forçado a secretar grandes quantidades de insulina para limpar essa glicose da corrente sanguínea. A insulina é um hormônio dominante e focado exclusivamente no armazenamento. O seu trabalho principal é pegar o excesso de energia e guardá-lo nas células de armazenamento. Quando as células musculares e de gordura ficam completamente cheias, elas desenvolvem resistência à insulina, fechando as portas para se protegerem. Isso força o pâncreas a bombear ainda mais insulina, e todo esse excesso de glicose é direcionado direto para o fígado. O fígado não tem escolha a não ser ativar uma via metabólica chamada lipogênese de novo, que significa literalmente a criação de nova gordura do nada. Ele converte esse açúcar diretamente em gotículas de gordura saturada dentro das células hepáticas. Esse acúmulo de gordura dispara uma inflamação crônica de baixo grau que eventualmente leva à cicatrização celular, conhecida como fibrose, e, por fim, à cirrose. À medida que a cicatrização aumenta, o fígado endurece ainda mais, a barreira portal fica mais forte e a sua circulação sistêmica é sistematicamente destruída.
Se você está encontrando um valor imenso neste mergulho profundo na fisiologia metabólica, tire um rápido momento para clicar no botão de gostei. Isso avisa ao algoritmo que este conteúdo educacional importa, ajudando-nos a combater a enxurrada de conselhos de saúde superficiais que existem por aí. Então, como revertemos completamente esse processo? Como derrubamos essa barreira biológica, dissolvemos a gordura que está sufocando o seu fígado e restauramos uma circulação pura e vibrante por todo o corpo, do cérebro até os dedos dos pés? Você não pode consertar isso com um remédio para circulação, uma meia de compressão especializada ou um chá detox temporário. Para curar de verdade, você precisa alterar fundamentalmente os sinais bioquímicos que envia ao seu fígado todos os dias. A ferramenta mais poderosa à sua disposição para dissolver a gordura do fígado e restaurar o fluxo sanguíneo é um estado sustentado de cetose nutricional combinado com o jejum intermitente estruturado. Quando você reduz drasticamente a ingestão de carboidratos líquidos e elimina todos os açúcares refinados, você faz com que os seus níveis sistêmicos de insulina despenquem. Lembre-se, enquanto a insulina estiver alta, o seu corpo estará biologicamente travado no modo de armazenamento. É fisicamente impossível queimar gordura com a insulina elevada. Mas quando a insulina cai, uma mudança química mágica acontece. O seu corpo recebe um sinal urgente para acessar as suas reservas de energia armazenadas. Como o fígado é o principal local de acúmulo e criação de gordura, ele é, na verdade, o primeiro lugar para onde o seu corpo olha para coletar combustível quando a insulina cai. O seu corpo começará a mobilizar e queimar ativamente as gotículas de gordura presas dentro das células do fígado. Esse processo é chamado de lipólise. À medida que a gordura é sistematicamente drenada do fígado, o órgão começa a encolher de volta ao seu tamanho normal e saudável. O tecido rígido e inflamado amolece. Os poros se abrem, os bloqueios densos se dissolvem e a imensa pressão dentro da sua veia porta cai rapidamente. A barreira biológica é desmontada. Para acelerar essa cura celular profunda, você precisa incorporar nutrientes específicos e direcionados que ajudem ativamente o fígado a exportar gordura e reparar as suas vias vasculares. O nutriente mais crítico para um fígado congestionado é a colina. A colina age como um poderoso agente lipotrópico, o que significa que a sua função principal é quebrar as moléculas de gordura e facilitar o seu transporte para fora do fígado. Sem colina adequada, o seu fígado não consegue fabricar as lipoproteínas especializadas necessárias para embalar e mover a gordura para fora do órgão, deixando-a presa ali, causando inflamação. Você pode encontrar concentrações excepcionalmente altas de colina bioaquecível em gemas de ovos caipiras inteiros, fígado de boi de animais alimentados com pasto e frutos do mar selvagens. Além disso, você precisa inundar o seu corpo com vegetais crucíferos potentes que contêm um composto chamado sulforafano. Vegetais como brócolis, couve de Bruxelas, couve, repolho e rabanete são carregados de compostos à base de enxofre que melhoram drasticamente as vias de desintoxicação de fase 2 do seu fígado. O sulforafano estimula a produção de glutationa, o antioxidante mestre do seu corpo. Essa molécula neutraliza os radicais livres intensos e o estresse oxidativo gerados por um fígado gorduroso, interrompendo a progressão da cicatrização celular e permitindo que o tecido hepático regenere a sua estrutura elástica e esponjosa. Se este roteiro passo a passo para a regeneração do fígado faz todo o sentido para você, deixe a palavra metabólico nos comentários abaixo agora mesmo para sabermos que você está pronto para agir. À medida que o seu fígado cicatriza, as melhorias circulatórias serão profundas. O sangue que retorna das extremidades inferiores voltará a deslizar sem esforço pelo seu sistema portal e de volta para o coração. O fluido preso nas pernas reentrará naturalmente nas veias e será processado para fora através dos rins, resolvendo completamente o edema com cacifo. O oxigênio finalmente inundará de volta os seus nervos distais, silenciando a queimação e a dormência nos pés. O seu corpo não precisará mais manter o suprimento de sangue como refém no seu núcleo, o que significa que o sangue quente fluirá livremente para os dedos das mãos e dos pés mais uma vez, restaurando a regulação natural da temperatura.
A névoa mental vai desaparecer à medida que um fluxo constante e robusto de sangue oxigenado atingir o seu córtex cerebral, liberando uma memória afiada, energia inesgotável e clareza mental. O seu corpo possui uma capacidade incrível, quase milagrosa de se curar, desde que você pare de sabotar o funcionamento dele com picos crônicos de insulina. Você não precisa aceitar a má circulação, as pernas pesadas ou o declínio cognitivo como uma consequência inevitável do envelhecimento. Ao mudar o seu estilo de vida para priorizar uma nutrição de baixa insulina, praticar o jejum intermitente e apoiar o seu fígado com colina de alta qualidade e nutrientes crucíferos, você vai direto à causa raiz do declínio cardiovascular. Você dissolve a barreira interna e silenciosa e libera a saúde vibrante e fluida que o seu corpo foi projetado para vivenciar. Ao chegarmos à conclusão desta jornada contínua de descobertas, quero desafiar você a assumir o controle do seu destino genético hoje mesmo. Não deixe que esta informação vital fique passiva na sua mente. Tome uma atitude imediata agora mesmo. Digite o seu principal objetivo de saúde ou o seu maior aprendizado na seção de comentários abaixo para que toda a nossa comunidade possa apoiá-lo. Clique no botão de gostei agora mesmo para validar este ensino profundo de saúde e inscreva-se no Metabolic Health Lab hoje mesmo. Ao se inscrever e ativar todas as notificações, você garante que será sempre o primeiro a receber esses protocolos metabólicos avançados que transformam vidas. Muito obrigado por assistir, continue dedicado à sua saúde celular e nos vemos no próximo vídeo.